Vamos dar continuidade aqui ainda na ferramenta Spin, né? Deixa eu pressionar o 7 aqui para ver aqui, afastar um pouquinho. Nós temos aqui uma outra, né, propriedade. Então eu tenho aqui o Axis que vai me permitir criar esses objetos, né, duplicar esses objetos no eixo X, Y e Z. Aqui no Z ele dá o valor 1 para a profundidade, para que eu tenha essa profundidade aqui dos objetos. Pressionar o 7 novamente. Vamos ver o que acontece se eu zerar o Z. Repara que olha como fica expostos os objetos, um acima do outro. Eu já tenho aqui um objeto já totalmente diferente. Vamos ver se eu colocar um 1 aqui no Y, o que acontece. Olha que bacana, como se ele fosse criado, né, ele tivesse em pé assim. Então foi criada essa quantidade de objetos, né, em pé. Então, ela está, os quadrados ali, eles não estão deitados, enfim, em forma vertical em pé. Eu posso também diminuir a distância entre eles, trabalhar os mesmos recursos que nós estávamos trabalhando anteriormente. Deixa eu zerar ele, colocar aqui, por exemplo, no meu X, meu Z é 1, que é a profundidade, para que ele fique visível dessa forma, como estava antes. Aumentar um pouquinho a distância entre eles para que não fique em cima e colocar no X também 1. Então, repara que vai ser um objeto totalmente diferenciado ali. Por quê? A profundidade, né, dele ali se uniu no objeto no eixo Y, no eixo X, aliás. Se eu aumentar um pouquinho aqui, então, já me dá, né, um objeto aí já diferenciado. Então, se eu deixei ele fora, ele fica dessa forma aqui. Vamos ver de cima ele, para que você tenha noção. Esse é o objeto visto de cima. Então, ele está aí praticamente, né, como se ele tivesse inclinado, deitado ali e inclinado. Aqui eu posso afastar, né, ou diminuir. Opa, bacalhei os valores. Então, você consegue fazer muita coisa, né, utilizando essas opções, os recursos ali. Passa a ser um objeto totalmente diferente ali do que era anteriormente. Então, esses são os recursos para rotação, as opções aqui, as propriedades que nós temos para o você pode aumentar ou diminuir também, né, o número aqui de objetos aplicados. Então, além dessa ferramenta, nós temos aqui, né, a Spin e a Screw também, que serve para fazer aí também, né, rotação em objetos. Só que ela, diferentemente da Spin, você precisa passar uma posição ordenada para que aconteça essa rotação. E não funciona, né, com base no mouse, como nós vimos aqui, né, para essa ferramenta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um novo arquivo aqui, File New, ok. Beleza. Aqui eu tenho o centro do meu palco, né? E eu tenho um objeto aqui também. Eu quero excluir esse objeto. Basta clicar nele e pressionar Delete. Ok. Está apagando aqui, né, o meu objeto. Eu quero fazer o seguinte. Tem alguns comandos também que nós podemos trabalhar para deixar o cursor do mouse no centro da minha área de trabalho. Tá? Então eu tenho aqui a minha área de trabalho. Se eu clicar aqui, você vai falar, poxa, ele está no meio. Né? Se eu aproximar um pouquinho lá, eu já vejo que ele não está realmente ali no centro. Então, para posicionar o cursor, eu pressiono o comando Shift S e ele me dá aqui algumas opções, né, de posição. Então, vou colocar aqui, ó, cursor to center. Agora ele está exatamente no meio ali do objeto. Então, tendo o cursor no meio aqui, né, eu posso pressionar o Shift A e ele me dá a opção aqui de inserir, né, um objeto dentro do meu trabalho. Então, Shift S, fazer novamente aqui para posicionar o cursor, ok. E Shift A para que eu possa aqui escolher, ele abre esse painel de adicionar, aqui embaixo também tem, né, o ADB, então eu posso escolher um objeto para me poder trabalhar. Eu quero trabalhar aqui com um objeto, né, tem vários modelos aqui, um objeto pode ser de malha, né, um objeto bem simples. Então essa malha ela fica dentro da superfície, deixa eu dar novamente aqui o comando, tá? Shift S, Shift A, aqui, ó, Mesh, e ela é esse plane, é uma superfície plana, então eu tenho ela aqui sendo visualizada. Ó. Ela é uma superfície, é como se fosse somente a face de baixo, né, do cubo. Se eu pressionar aqui o 7, ele me mostra de cima, 5, para que eu tenha a visão ortogonal.
Então, beleza. Inicialmente, né, é isso aqui. Eu tenho a minha malha no centro, já posicionada exatamente no meio, e tenho aqui a visão ortogonal. Nós vamos começar a utilizar a ferramenta, né, que eu falei sobre rotação, né, que é o nosso Screw. E para utilizar essa minha ferramenta, eu tenho que trabalhar aqui com o Tab, né, o Edit Mode. Repara que aqui ele já mostra então as novas opções, né, de Mesh, das ferramentas aqui de Mesh. E eu posso trabalhar também, né, os outros recursos. O que eu falei que nós vamos ver, então, é o Screw. Se eu clicar em Screw, ele me dá uma mensagem aqui em cima. Então, atenção também para a tela, né, para a parte de mensagem. Então ele fala aqui que eu preciso, né, definir uma vértice para poder trabalhar com ela. Então ele já me retornou essa mensagem. Na próxima aula nós vamos então aprender a trabalhar com essa Screw.